Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal por aí com vocês? Hoje é domingo, dia em que eu, Fausto Oliveira, trago para você aqui na Revolução Industrial Brasileira o programa Brasil, Razões para Acreditar. Hoje estou publicando aqui o episódio número 5. A cada semana, então já fazem 5 semanas, o Brasil, Razões para Acreditar tenta abordar algum tema específico em que a gente possa explorar juntos, através do nosso diálogo, um pouco de possibilidades de esperança, um pouco de caminhos a seguir, caminhos que o Brasil possa tomar para retomar uma capacidade mínima de se desenvolver e trazer melhores condições econômicas, sociais para o povo. Hoje, o Brasil Razões para Acreditar vai falar da digitalização, da economia digital. É evidente que, dada a digitalização de praticamente tudo no mundo, existem potenciais praticamente ilimitados. É a única coisa que no Brasil, por exemplo, está em crescimento hoje em dia é a digitalização. Digitalização de quê? Praticamente qualquer setor econômico está em busca da digitalização, não é verdade? Você tem a digitalização dos bancos, através aí tanto do banco digital mesmo, né, da questão dos aplicativos, de novos bancos digitais, assim como também dos serviços digitais que substituem empregos, inclusive, tem problemas também na digitalização. Tem a digitalização na indústria, que dá muito mais produtividade, que de uma maneira que eu considero um pouco errado, chamado de indústria 4.0. Tem a digitalização da agricultura, com a chamada agricultura de precisão. Tem todo o panorama dos dados, da gestão de dados, que faz com que toda a atividade produtiva chegue a novos patamares de resultado a partir do conhecimento dos dados em nível assim muito preciso, muito elementar. Por exemplo, eu já ouvi um camarada dizer numa fábrica de equipamentos agrícolas para mim que o cara conseguia, com a agricultura da precisão e visão de satélite, conectado diretamente ali no software do equipamento, aumentar em 7% a produtividade de um mesmo hectare, né, porque a máquina conseguia fazer o plantio assim na mínima distância necessária entre uma semente e outra. Então ele conseguiu 7% a mais de produtividade de um hectare com a digitalização via software e comunicação satelital que eles, na empresa deles, faziam. Muito bem. Então, todo mundo, né, no Brasil e no planeta Terra inteiro, está pensando caminhos para a digitalização da economia. Isso é conhecido, isso é sabido. E aí é óbvio que no Brasil surgem vozes e mais vozes e muitas iniciativas, inclusive de governo, querendo trazer a digitalização do Brasil. Governos querem ser governos digitais, empresas querem ser empresas digitais. Mas muito pouco se fala sobre algo que eu considero que seja fundamental para um país com as especificidades do Brasil, que talvez seja o pulo do gato para que nós consigamos aproveitar a revolução digital de uma maneira realmente importante, realmente significativa. Ao invés de falar de digitalização do Brasil, que tal nós falarmos em brasilizar o digital? Essa é a proposta do Razões para Acreditar, episódio 5 de hoje. Brasilizar o digital. Encontrar formas adequadas a esse país, que é todo cheio de especificidades, é todo cheio de coisas únicas, que não são encontradas, não há paralelo, né, das nossas características em nenhuma outra situação nesse mundo. E, portanto, é necessário que as políticas de digitalização, sejam elas de educação, sejam elas de processos produtivos, sejam elas da agricultura, sejam elas da gestão burocrática dos governos, etc., todas elas, vão precisar, em algum momento, dialogar com condições socioeconômicas, geográficas, territoriais, culturais, linguísticas, que são particulares do Brasil. Então, talvez a discussão que esteja faltando para realmente o Brasil conseguir aproveitar a revolução digital de uma maneira adequada, que signifique um salto de qualidade na sua economia, um salto de qualidade para as pessoas que se beneficiem tanto como clientes quanto como produtores da revolução digital, seja muito mais do que digitalizar o Brasil, brasilizar o digital. E aí, veja, então a disjuntiva que eu estou traçando aqui me coloca primeiramente a obrigação de fazer o seguinte comentário. É claro que o Brasil hoje já tem uma série de boas empresas da economia digital, sem dúvida nenhuma. Eu poderia citar aqui alguns casos.
a Stefanini, companhia aí que é provedora de softwares para gestão empresarial, a TOTUS, que é concorrente da Stefanini, que eu reputo até como uma empresa mais capaz ainda do que a Stefanini, que é uma líder latino-americana no fornecimento de softwares para gestão empresarial também, consegue produzir sistemas de gestão para micro, pequenas, médias empresas, até para grandíssimas empresas. Tem casos de sucesso também de startups brasileiras, temos até uma associação brasileira das startups, na verdade, que são empresas pequenas, mas que já têm uma mentalidade de escalabilidade muito desenvolvida, e algumas delas se tornaram empresas provedoras de serviços de inteligência da informação, tecnologia da informação, como é o caso notadamente aí da Sambatec, que é uma empresa fundada por um camarada de Minas chamado Gustavo Caetano. É um cara de muito sucesso, reconhecido, aí, um empreendedor que fez uma empresa de fornecimento de serviços de vídeo específicos para clientes que têm demandas assim, assado, enfim. São empresas, sem nenhuma dúvida, que são casos interessantes, representam possibilidades, representam avanços e contribuem para o progresso econômico do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, não se trata de contestar. Mas, de certa maneira, se o Brasil continuar olhando para a revolução digital a partir de um olhar de fora, ele estará talvez limitado a reproduzir experiências como a destas empresas. E por que eu digo isso? Estas empresas, por melhores que elas sejam, continuam sendo cópias brasileiras ou versões brasileiras, criativas, eficientes, produtivas, não há nenhuma dúvida. Porém, são versões brasileiras de empresas que já existem, que foram criadas antes em outros lugares e que, quando foram criadas, estavam adaptadas a uma realidade um pouco menos específica, um pouco menos cheia de particularidades, como é o caso da brasileira. Serviços de gestão empresarial, serviços de tecnologia da informação, provisão de serviços de vídeo, conexões de internet, etc. Tudo isso é o serviço padrão da telecomunicação e do digital no planeta, no mundo. Mas será que não há espaço para se pensar formatos de aproveitamento econômico do elemento digital, da digitalização, específicos para a economia brasileira? Bom, eu defendo que sim. Eu tenho pelo menos um exemplo já real, concreto, conhecido recentemente, para ilustrar o meu ponto. E com ele eu quero abrir a segunda parte aqui do programa, que é a tentativa de explorar essas possibilidades não de digitalizar o Brasil, mas sim de brasilizar o digital. A empresa que talvez vocês não conheçam, que chama-se Bemol, quem é do Norte certamente conhecerá. É uma rede varejista que já tem mais de 40 anos no mercado, mas a sede dela é na cidade de Manaus, capital do Amazonas. E por estar sediada em Manaus, essa empresa, que é o mesmo que Casa Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio, é uma varejista de eletrodomésticos, esse tipo de coisa. Essa empresa, Bemol, naturalmente opera dentro da região amazônica. Ela nunca encontrou condições de se expandir nacionalmente. Porém, dentro da região amazônica, ela é uma líder. Ela tem uma proeminência muito significativa dentro do mercado de varejo da Amazônia. E não em toda a Amazônia ocidental, ou seja, Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. E aí, vejam, a Bemol, nos seus 40 anos de existência, conseguiu recentemente, através de sistemas digitais, explorar demais mercados. Eles estão em franca expansão e conseguindo atingir, por exemplo, os interiores da Amazônia. Isso tudo eu aprendi lendo uma matéria do site Capital Reset, quero deixar aqui o crédito, posso até pôr o link aqui embaixo depois, onde se conta essa história. A loja Bemol simplesmente passou de varejista a ser uma provedora gratuita de serviços de internet. Por que isso? Porque a internet na Amazônia é muito pouco difundida, não há a facilidade de conexão e o serviço praticamente universalizado que existe na região sudeste e no sul do Brasil. Aí você tem as particularidades do Brasil. Então como é que você vai falar de digitalização do Brasil numa toada só? É impossível. No norte, as necessidades serão outras. A Bemol, percebendo isso, porque ela é da região amazônica, e é uma rede de varejo, o negócio dela é muito simples, é vender produto e entregar produto. Estabeleceu, então,
uma política de levar internet aos lugares. Então ela instala redes de Wi-Fi a partir das lojas que tem nas capitais. Então em Rondônia colocou a partir das lojas de Porto Velho, no Acre colocou a partir das lojas de Rio Branco, etc. E assim por diante. E nos interiores também do estado do Amazonas está fazendo isso, para que as pessoas possam, ao redor, dentro ou no entorno da loja dela, fazerem uso de internet livre, para qualquer situação que queiram, e na eventualidade de precisarem fazer alguma compra que a Bemol possa resolver, ela então faz a compra na Bemol, porque a Bemol imediatamente já está ali pronta para empacotar o pedido dela do e-commerce e, ao mesmo tempo, fazer a entrega, que, aliás, é uma logística toda complicada, envolvendo até mesmo entrega por despacho aéreo. A Bemol alugou um avião que sai diariamente de Manaus para fazer entregas de eletrodomésticos, vejam vocês, a cidades como Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista e talvez algumas outras dos interiores amazônicos. Isso tudo porque a logística, as hidrovias e as rodovias na Amazônia são todas muito precárias e muitas vezes, mesmo de barco, não é possível chegar até um determinado local. Frequentemente, por exemplo, eles têm que se ver com a informalidade do barqueiro. Uma empresa não pode contratar um serviço de transporte por hidrovia, por barco, né, para levar produtos com nota fiscal, sem que esse transporte emita uma nota fiscal. Então essas são as especificidades do Brasil. Como então o digital está servindo para a Bemol contornar essas coisas e promover o seu crescimento? Ora, ela leva o serviço até as pessoas, levando o serviço até as pessoas, leva também uma oferta de crédito pré-aprovado que ela começa a poder oferecer a partir do momento em que cada conexão de cidadão de Porto Velho, de Rio Branco, de Boa Vista, etc., etc., a sua rede Wi-Fi própria, a Bemol consegue dados de CPF, e-mail, nome, etc. E daí ela pega esses dados todos e começa a se comunicar com essas pessoas e dizendo, olha, você tem um crédito pré-aprovado, que em geral é muito pequeno, mas permite a essa pessoa fazer o quê? Uma compra de um eletrodoméstico dentro da loja da Bemol. Então ela consegue utilizar de uma maneira inteligente, entendendo as especificidades locais, o digital a seu favor. Então, aí o que acontece? As pessoas vão comprar na Bemol. E evidentemente que o crédito pré-aprovado é de altíssimo risco. E aí eles tomam, vejam só vocês, uma inadimplência de 40%. Nenhum negócio, seja digital ou físico, aceitaria tomar uma inadimplência de 40%. Só que o problema é o seguinte, a maioria, que é 60%, ainda que a inadimplência de 40% seja muito alta, como os valores são todos muito baixos, os 60% que pagam cobrem o custo dos 40% que, na prática, levam produtos gratuitamente. E a empresa não corre atrás deles para fazer cobrança, pelo menos não ainda. Pelo menos não que se saiba. Mas, de qualquer maneira, esse percentual baixo de adimplência, o percentual baixo de pagamento em dia das faturas do crédito pré-aprovado que a empresa dá porque colheu os dados, ainda assim consegue fazer o crescimento exponencial da empresa que ela verificou desde que entrou no e-commerce por essa via, não é verdade? Há algum tempo atrás, oferecendo tanto o serviço de internet, quanto o financiamento, quanto a entrega por uma logística super específica. Né? Então, o que a Bemol fez, no meu ponto de vista, é que ela brasilizou o digital. Na realidade, ela amazonizou o digital. Então, ela pega e constrói uma solução que para ela é muito adequada. E o argumento se completa da seguinte maneira. O caso da Bemol é muito ilustrativo da possibilidade real de o Brasil desenvolver maneiras próprias de utilizar o digital, maneiras próprias de utilizar as estruturas, as tais das infovias, para criar sistemas de negócio, sistemas empresariais, sistemas de serviço, novas economias digitais apropriadas à situação do Brasil. E aí, o céu é o limite, porque a imaginação é ilimitada, é a fronteira da imaginação na economia digital, ela certamente talvez encontre algum limite, mas ela não é um limite próximo. E esse limite é cada vez levado mais para longe, tanto pelas inovações tecnológicas, como por exemplo a nova rede de 5G, que virá aí daqui a algum tempo até mesmo para cá, para o Brasil, como pela criatividade das pessoas. A economia digital tem esse lado muito interessante. Ela cresce de acordo com a capacidade das pessoas de inventar coisas novas.
E o Brasil, com a experiência de particularidades que a sociedade é levada a ter, é um território potencialmente dourado, é um território talvez mais fértil, ainda em potencial, para soluções inovadoras da economia digital. Agora, não nos bastará, para fazer esse aproveitamento, copiar modelos de fora. Então, por exemplo, a Magazine Luiza está se tornando uma Amazon brasileira, copiando ipsis literis o modelo da Amazon. Então, assim, para uma companhia como a Magazine Luiza, que já vinha bem estabelecida, está sediada na maior cidade do país, já era uma empresa rica desde antes, talvez isso sirva. Mas e para o restante das potencialidades que o Brasil tem de aproveitamento da economia digital? Servirá a copiar modelos estrangeiros? Na minha visão, eu acredito que não. E por isso eu defendo a brasilização do digital. E como será ela? Bom, além do caso da Bemol, certamente a juventude aí, tanto do Nordeste quanto dos interiores do Brasil, a juventude do agronegócio, a juventude do Sul, todo esse pessoal, a juventude do Sudeste, tanto os favelados quanto os do asfalto, tanto aqueles que são do meio rural quanto do meio urbano, tanto aqueles que têm vocação artística como aqueles que têm vocação tecnológica, essa juventude que está aí dispersa, né, descoordenada, sem apoio, sem estrutura educacional, essa juventude tem essa capacidade. Isso aí não resta muita dúvida a respeito disso. Porque eles são criativos, eles já pensam as suas vidas de maneira criativa. Na verdade, quando eles se reúnem por redes sociais para fazer eventos, como fazem, seja de cosplay, de cultura de história em quadrinhos em São Paulo, seja para fazer maracatu em Pernambuco, seja para fazer passinho no Rio de Janeiro, eles dão uma prova da capacidade organizativa. Se lhes forem passados instrumentos, e esses instrumentos têm que ser passados através de iniciativas público-privadas de projeto, inteligentes e bem coordenadas, bem financiadas, para que eles tenham a capacidade de usar os instrumentos de quê? Eletrônica física, ou seja, terem à mão computadores, softwares, telefones apropriados, e apoio comercial estratégico para que eles então possam inventar, possam inovar dentro daquilo que é a economia digital, para que eles ensinem o restante da economia digital novos caminhos. Não para que eles aprendam a copiar o que já existe, mas para que eles criem e ensinem coisas para o restante da economia digital. No fundo, o Brasil tem toda a condição do mundo, e é por isso que eu coloquei esse tema dentro do Razões para Acreditar, de ser um líder da economia digital. Não talvez talvez o Brasil nunca tenha a liderança no varejo de e-commerce como a Amazon já tem. E tudo bem. Mas certamente o Brasil pode virar um líder de novas propostas de formatos econômicos para o digital que ninguém nunca nem pensou. Eu recebi, por exemplo, faz umas semanas, uma narrativa de uma pessoa que me disse que o que hoje é o Spotify foi criado anos atrás dentro da Editora Abril por um grupo de programadores, eu nem vou lembrar mais o nome do negócio, e eles acabaram não tendo dentro da Editora Abril o espaço, o investimento necessário para poder levar aquilo adiante. Mas era basicamente um serviço de streaming musical em que a pessoa pagava uma mensalidade e aquela mensalidade era repartida por artistas, os artistas que concordassem em se afiliar entravam dentro daquilo, poderiam colocar seus discos e haveria um sistema de remuneração conforme a audição, etc, etc. Tudo que o Spotify, que é uma empresa, se não me engano, dinamarquesa ou sueca, não sei direito, criou agora, recentemente, já havia sido idealizado aqui por brasileiros no meio da Editora Abril, que era uma empresa então em crise, e por não aproveitar, por não ter a visão estratégica, por não entender de fato como é que as particularidades brasileiras devem não digitalizar o Brasil, mas brasilizar o digital, perdeu a oportunidade de criar talvez aquilo que pudesse, uma vez traduzido para o inglês, por que não, sediado no Brasil, virar o Spotify mundial, né? Bastava dar um nome dessas palavras que não são de idioma nenhum e que funcionam em todos os idiomas, que são as características dos empreendimentos digitais. Pois bem, coisas como essa podem se repetir e repetir e repetir. Eu repito, o Brasil tem todas as condições, porque tem um povo criativo submetido a uma vida que é praticamente inteira de particularidades e, portanto, como resultado disso, tem dentro da sua sociedade um celeiro de ideias criativas e de soluções inovadoras, desde que sejam providos instrumentos, essas pessoas terão toda a capacidade de fazer do digital
um Brasil de particularidades, em lugar de apenas assimilar modelos já prontos para transformar o Brasil num país digital, que é algo que, por mais positivo que seja, vai esbarrar uma limitação na qual nós continuaríamos sendo não um líder, mas um país periférico. E é por isso que, então, brasilizando o digital, temos condição de dar a volta por cima e, quem sabe, nessa economia do futuro, na economia do conhecimento, da digitalização do futuro, nós temos uma posição central muito mais digna que corresponde às capacidades que nós temos como povo, como sociedade, como nação. É isso aí. Brasil Razões para Acreditar volta no domingo que vem. Eu agradeço a sua audiência, peço a sua colaboração para a Revolução Industrial Brasileira. Caso você ainda não seja um apoiador, está aqui embaixo a maneira, na descrição, a maneira pela qual você pode nos apoiar nesse projeto. Até domingo que vem, um abraço.